A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Lemos assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é bom termos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Infelizmente, tem gente que tem orelha, mas não tem ouvido. Ouvido para o Espírito. Só tem, às vezes, ouvido para o mexerico, por ouvir falar mal disso, ouvir má notícias. Tem gente que dedica o ouvido dele para essas coisas, mas que nós possamos dedicar o nosso ouvido para ouvir Deus, para ouvir o que o Espírito de Deus está falando conosco. E que tenhamos prazer até quando o Espírito nos chama a nossa atenção. Jesus está falando à igreja que tinha perdido o amor e precisava voltar ao seu primeiro amor. E ele termina a sua repreensão dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bom, eu quero trazer, baseado nisso, 7 passos para a apostasia. 7 passos para a apostasia. Esse aqui é o primeiro. Quando a pessoa para de ouvir o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, disse Jesus, ouça o que o Espírito diz, e para todas as cartas do Apocalipse, ele termina da mesma forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Primeiro problema é o primeiro passo que dá para a apostasia é quando ela para de ouvir o Espírito Santo de Deus. Não ouvir o Espírito é o primeiro passo para a apostasia. Vamos ao segundo passo. Eu vou falar de 7. Talvez tenha menos, para alguns apostatar. Mas eu vou dar 7 passos para a apostasia. O primeiro, não ouvir o Espírito. O segundo passo, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no meio do qual estáis selado para o dia da redenção. Quando a pessoa para de ouvir o Espírito Santo de Deus, o próximo passo, ela entristece o Espírito, porque o Espírito não contenderá para sempre com o homem. O Espírito fala 1, 2, 3 vezes, a pessoa não ouve, ela entristece o Espírito, e aí depois ela já não ouve mais, porque ela já entristeceu o Espírito Santo. Por isso essa advertência do apóstolo Paulo, em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Primeiro passo, não ouvir. Segundo passo, entristecer o Espírito Santo. Vamos ao terceiro e quarto passo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, esse sermão de Estevão para aqueles homens daquela época, judeus, que não queriam ouvir. Olha o que Estevão diz, Atos 7:51. Homens de dura cerviz, tem gente que é de dura cerviz, tem gente que não quer ouvir mesmo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim sois vós com os vossos pais. A pessoa se endurece para o Espírito. Ela fica com o coração duro, o coração está endurecido. Endurece-se para o Espírito, não ouve mais. E aí é o terceiro passo. Primeiro, não ouve. Segundo, entristece. Depois,
endurece. E aí ele resiste ao Espírito Santo de Deus. Resiste ao Espírito Santo de Deus. Deus fala, mas ele resiste, porque está duro. Olha só, primeiro não ouve, depois o Espírito entristece o Espírito, endurece o Espírito e resiste ao Espírito. Se endurece para o Espírito, o homem dura cerviz e resiste ao Espírito. Vamos já falamos 4 passos: não ouve, entristece, endurece e depois resiste ao Espírito. Vamos ao 5º passo: ele extingue o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19, está escrito assim, 1 Tessalonicenses 5, 19: não extingais o Espírito. Extinguir é apagar. Tem gente que apaga o Espírito, né? Aquela pessoa que extingue mesmo o Espírito. Não extingais o Espírito. Não ouvir, entristecer, endurecer, resistir e extinguir o Espírito são todos pecados que o homem vai cometendo contra o Espírito de Deus. Não ouve, entristece, endurece-se, resiste, extingue o Espírito. E aí ele vai mais adiante. Vamos, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 29, Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Faz agravo. Ele agrava o Espírito da graça de Deus. Olha só, ele não ouve, entristece, endurece-se para o Espírito, resiste o Espírito, extingue o Espírito, apaga, e agora ele faz agravo ao Espírito Santo de Deus. Será merecedor de castigo. E vamos então ao último passo: a blasfêmia do Espírito. O último passo, o passo final, é blasfemar do Espírito Santo. E aí já não tem mais perdão, nem nessa vida, nem na vindoura. Está aqui em Marcos 3,29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Réu do eterno juízo. 7 passos para a apostasia, sendo que o último é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, não ouve o Espírito. Segundo, entristece o Espírito. Terceiro, endurece-se para o Espírito. Quarto, resiste ao Espírito. Quinto, extingue o Espírito. Sexto, agrava o Espírito. Sétimo, blasfema contra o Espírito. E aí já não tem mais perdão nem nessa vida, nem na vindoura. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma e que nós possamos nos arrepender antes de chegar nesse último passo. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva, acione ali no playlist as pastas. São centenas de pastas e milhares de vídeos. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.